Ana Paula, do curso de Fisioterapia do quarto período da Una Bom Espaço. E hoje eu e meu grupo vamos falar para vocês um pouquinho sobre a insuficiência renal. A gente vai falar sobre os conceitos, as causas, a incidência, os exames complementares, os tratamentos dos fatores de risco e os sinais e sintomas. A insuficiência renal ela vai acontecer quando os rins não estiverem conseguindo filtrar os resíduos metabólicos. Acontecendo isso, vai haver uma menor capacidade dos rins de controlar o equilíbrio hídrico. Esse equilíbrio hídrico vai ser a quantidade e distribuição de água pelo nosso corpo, que vai ser os níveis de eletrólitos, que é o cálcio, o sódio, o potássio. E isso pode dar tanto em crianças quanto em adultos também. Vai fazer com que os ossos dos indivíduos fiquem mais fracos. Ela pode ser diagnosticada de dois tipos: insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda ela vai levar a uma rápida diminuição renal, que pode demorar horas ou se não alguns dias, mas ela tem tratamento. Já a insuficiência renal crônica, ela vai ser uma lesão renal e que ela é progressiva ou até mesmo irreversível. Na fase terminal, os rins ele não vai conseguir mais ter o equilíbrio hídrico e não vai conseguir manter a normalidade. Meu nome é Thalita e eu vou falar das causas da insuficiência renal. A insuficiência renal ocorre quando uma doença ou outras condições de saúde prejudicam a função renal, causando dano aos rins. E com o tempo vai se agravando. No gráfico mostra algumas das causas mais frequentes da insuficiência renal, que é diabetes, hipertensão arterial, infecção renal, rins policísticos e entre outras causas. Entre outras, lesão ou trauma aos rins, problemas nas artérias dos rins, uso excessivo de analgésico ou outros medicamentos e uso de substâncias químicas tóxicas. Meu nome é Stephanie e eu vou falar da incidência da insuficiência renal. A doença renal geralmente acomete de 8 a 11% da população mundial. Estima-se que de 11 a 12 milhões de pessoas têm algum tipo de disfunção renal. Isso são pessoas numa população de 200 milhões de habitantes. A incidência de pessoas que têm algum tipo de doença renal, que já fazem diálise, que é quando está mais grave a doença, aumentou 20% e isso dá 1,8% ao ano. Aqui é um exemplo da incidência da insuficiência renal. Aqui mostra os casos em milhões e aqui o estágio da doença, que vai de 1 ao 5, sendo o mais leve e o 5 o estado terminal, quando a pessoa já está fazendo diálise e hemodiálise. Esse gráfico mostra que o maior número de incidência é quando a pessoa já está no estágio 3 da doença, que é quando ela se torna realmente crônica. Eu sou a Jordânia e eu vou continuar falando da insuficiência renal. Pois é, na insuficiência renal aguda, o tratamento pode ser feito através da alimentação mesmo, diminuindo os alimentos com sal, com proteína e medicamentos que podem estimular a diurese. Se essa insuficiência se avançar de aguda para crônica, o indivíduo, além de fazer tratamentos com remédio, regulamentar a alimentação, vai ter que começar a fazer hemodiálise ou talvez diálise. Meu nome é Andressa e vou falar sobre os fatores de risco. Os fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa desenvolver insuficiência renal crônica incluem diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, fumo, obesidade, colesterol alto, ter histórico familiar de doenças renais e ter também 65 anos ou mais. Meu nome é Isabela e eu vou falar dos sintomas da doença renal crônica. Alguns sintomas não vão ser tão perceptíveis assim, o paciente não vai conseguir detectar logo de cara, porque ele vai ter mal-estar, fadiga, dor de cabeça, náuseas, ele vai ter uma perda de apetite e com o passar do tempo esses sintomas vão se agravar um pouco mais, porque aí vai ter uma piora do rim. Quando tem essa piora, ele vai começar a ter dor muscular, dor nos ossos, a pele dele pode ficar muito clara ou muito escura, ele vai ter perda da concentração, ele vai perder o apetite sexual, ele vai ter muita insônia, muita fadiga, vai ter mau hálito e soluços repetitivamente, em curtos intervalos de tempo.
ele vai ter inchaço nos membros superiores e inferiores, entre outros sintomas que vão aparecer devido à falta de tratamento adequado. E os urologistas, eles dão dicas simples para prevenir a doença renal crônica, como, por exemplo, beber água. Em média, a pessoa tem que beber 2 litros de água por dia. É o ideal, é o que a Organização Mundial da Saúde indica. Evitar o uso de analgésicos, porque a população como um todo, ela tem a mania de se automedicar e isso pode agravar a doença renal crônica, porque ela pode achar que é alguma infecção, algo simples e está agravando o seu problema de saúde. Fumar, evitar o tabagismo, ingesta de sal, mas isso não quer dizer que a alimentação não pode ter nenhum sal. Não, é em menor quantidade. Ingesta de cafeína, café, Coca-Cola em excesso. Ingesta de proteína, ter uma alimentação balanceada, uma dieta balanceada. Olá pessoal, eu sou a Ana Paula. É eu. Os urologistas ingesta de Sai do corredor! Campanha de silêncio. Diabetes, hipertensão arterial. Eu preciso usar óculos. Regulamentar. Reparei isso quando você falou na apresentação. Tá bom.